Passamos um terço da vida dormindo e ainda entendemos muito pouco sobre o que acontece nesse estado. O que a ciência descobriu recentemente vai mudar sua relação com o sono. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram algo que revolucionou a neurociência do sono. Durante o sono profundo, o espaço entre as células do cérebro se expande em até 60%, permitindo que o líquido cefalorraquidiano flua com muito mais força e lave as toxinas acumuladas durante o dia. Entre essas toxinas está o beta-amiloide, a proteína que se acumula em placas no cérebro de pacientes com Alzheimer. O sistema linfático, como foi chamado, é 10 vezes mais ativo durante o sono do que durante a vigília. Quando você dorme mal, esse processo de limpeza é interrompido e as toxinas se acumulam. Estudos longitudinais mostram que privação crônica de sono de apenas 1 hora por noite aumenta em 89% o risco de desenvolver Alzheimer ao longo da vida. Uma noite de sono é literalmente uma sessão de lavagem cerebral. Você não descansa quando dorme. Você passa por manutenção obrigatória. Durante o sono REM, o tronco cerebral envia sinais que bloqueiam os músculos voluntários do corpo. Esse mecanismo existe para impedir que você encene fisicamente os sonhos. Quando esse bloqueio ocorre antes que a consciência adormeça completamente, ou quando a consciência retorna antes que o bloqueio seja retirado, você experimenta paralisia do sono. Você está consciente, com os olhos abertos, mas completamente incapaz de mover o corpo. Em muitos casos, a paralisia vem acompanhada de alucinações vívidas, figuras no quarto, sensação de presença, peso no peito. Essas alucinações são tão consistentes entre culturas diferentes que geraram lendas em praticamente toda a civilização humana. A bruxa que senta no peito, o incubo, o demônio da noite e a velha da paralisia. Todos descrevem exatamente o mesmo fenômeno neurológico com narrativas culturais diferentes. A paralisia do sono afeta 8% das pessoas regularmente e até 40% experimentam pelo menos um episódio na vida. O sonambulismo não é simplesmente levantar e caminhar dormindo. Em casos documentados, pessoas em estado de sonambulismo dirigiram carros por quilômetros, cozinharam refeições completas e, em casos extremos, cometeram atos violentos sem qualquer memória posterior. Em 1987, Kenneth Parks dirigiu 23 quilômetros adormecido até a casa dos sogros e matou a sogra. Foi absolvido no tribunal porque o sono profundo inibe completamente as estruturas cerebrais responsáveis por julgamento moral e controle de impulsos. O sonambulismo ocorre durante o sono de ondas lentas, fase anterior ao REM, quando o córtex motor está parcialmente ativo mas o córtex pré-frontal, responsável por planejamento e consciência, ainda está desativado. O resultado é um ser humano capaz de executar comportamentos motores complexos sem consciência, julgamento ou memória. Pessoas sonâmbulas acordadas durante o episódio ficam completamente desorientadas, como se tivessem sido teleportadas para uma situação sem contexto. Estar acordado por 17 horas seguidas prejudica o desempenho cognitivo de forma equivalente a ter 0,05% de álcool no sangue, o limite legal para dirigir na maioria dos países. Após 24 horas sem dormir, o prejuízo equivale a 0,10% de álcool, acima do limite legal em todos os países. A diferença: pessoas alcoolizadas sabem que estão prejudicadas. Pessoas privadas de sono frequentemente subestimam drasticamente seu próprio comprometimento. Estudos mostram que após 10 dias dormindo 6 horas por noite, o desempenho cognitivo é equivalente a ficar 24 horas sem dormir, mas os participantes relatavam sentir-se apenas ligeiramente sonolentos. O cérebro privado de sono perde a capacidade de avaliar sua própria privação. Microsonos, episódios de sono involuntário de 3 a 15 segundos, ocorrem sem que a pessoa perceba. Durante um microson ao volante a 100 km por hora, você percorre mais de 80 metros completamente inconsciente. Sonhos premonitórios, aqueles que parecem prever eventos futuros, são um dos fenômenos mais relatados na história humana e têm uma explicação científica que não envolve nada sobrenatural. O cérebro durante o sono processa enormes quantidades de informação coletada durante a vigília, incluindo padrões sutis que a consciência não registrou. Sinais de alerta de saúde que o corpo detectou mas a mente consciente ignorou aparecem em sonhos como doenças ou acidentes. Padrões de comportamento de pessoas próximas que sugeriram conflito iminente aparecem como sonhos de separação ou traição. O cérebro não prevê o futuro. Ele processa informações que já tinha sobre o presente com mais profundidade do que faz acordado. A ilusão premonitória vem da tendência humana de lembrar os sonhos que se realizaram e esquecer os que não se realizaram, viés de confirmação. Dito isso, pesquisadores do sono documentaram casos de sonhos que identificaram tumores e doenças antes de qualquer exame médico. O corpo sabe mais do que a mente consciente.
O relógio biológico interno, chamado de ritmo circadiano, regula muito mais do que o ciclo sono-vigília. Pesquisas das últimas 2 décadas mostram que aproximadamente 80% dos genes do corpo humano têm expressão regulada pelo ritmo circadiano, com picos e vales de atividade em horários específicos do dia. Isso inclui genes envolvidos em imunidade, reparo de DNA, metabolismo, divisão celular e resposta a medicamentos. O pico de divisão celular ocorre de madrugada. Quimioterapia administrada no horário errado pode ser significativamente menos eficaz e mais tóxica do que a mesma dose no horário certo. Cirurgias cardíacas têm taxas de complicação 20% maiores quando realizadas à tarde em comparação com a manhã, porque o coração é mais resistente ao estresse no período matinal. A cronoterapia, ciência de administrar tratamentos médicos no horário biológico ideal, está emergindo como especialidade médica. O que você toma importa, mas quando você toma pode importar tanto quanto. A relação entre privação de sono e obesidade é muito mais direta do que se pensava. Dormir menos de 7 horas por noite altera 2 hormônios fundamentais do apetite, aumenta a grelina, hormônio que estimula a fome, e reduz a leptina, hormônio que sinaliza saciedade. O resultado hormonal é fome aumentada e saciedade reduzida simultaneamente. Mas o efeito vai além dos hormônios. Privação de sono aumenta a atividade da amígdala, região emocional do cérebro, em resposta a imagens de comida, especialmente alimentos calóricos, e reduz a atividade do córtex pré-frontal, responsável por controle de impulsos. Você fica mais atraído por comida ruim e menos capaz de resistir. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou que pessoas privadas de sono perdem 55% menos gordura mesmo em dieta idêntica a pessoas bem descansadas. A falta de sono não apenas aumenta o apetite, ela reprograma o metabolismo para armazenar gordura. Pessoas que nasceram cegas ou perderam a visão antes dos 5 anos não têm componentes visuais em seus sonhos. Mas seus sonhos são tão ricos e vividos quanto os de qualquer pessoa com visão. Eles experimentam sonhos com sons detalhados, texturas, cheiros, sabores, temperatura e emoções com a mesma intensidade emocional de sonhos visuais. Pessoas cegas relatam que nos sonhos podem reconhecer um local familiar pelo cheiro, identificar uma voz pela textura do som, sentir o vento de um lugar específico. O que perturba os pesquisadores, pessoas cegas têm pesadelos com a mesma frequência e intensidade emocional que pessoas com visão. Os pesadelos são sobre ser perseguido, cair, perder alguém, estar em perigo. O cérebro cego desde o nascimento nunca processou luz, mas desenvolveu mecanismos de simulação de ameaças igualmente complexos usando outros canais sensoriais. O medo, a emoção que os pesadelos simulam, é mais fundamental que qualquer sentido específico. Dormir bem não é preguiça, é manutenção do sistema mais sofisticado que existe. Se inscreva no canal para mais ciência que muda sua vida.